Lá, numa borda, num canto, assim, algumas palavras sumidas. Então, quem é que vai recuperar aquilo? Quem recupera aquilo, se for possível, é um filósofo que vai fazer uma análise do texto até ali. Quando é possível, quando não é possível, aquilo fica com uma lacuna para sempre. Né? Então, isso foi feito durante o século XIX, basicamente, os anos 1800, e entrou no 1900 com também muita força. O 1900, o mais importante é o Werner Jäger. Os outros todos são mais dos anos 800. E Werner Jäger fez uma grande obra de interpretação de toda a cultura grega chamada Paideia, que interpreta aquilo como uma abordagem pedagógica, educacional, no sentido moderno da palavra alemã Bildung, e não no sentido moderno da palavra educação, que é uma palavra muito não diria assim, muito usada de modo formal, assim, por causa disso ela não tem mais o seu sentido preciso. Então, a obra que nós estamos vendo aqui é uma obra que tem alguma dificuldade de tradução, às vezes, é por isso que eu tenho trazido aqui, meu papel tem sido organizar, quando a gente não entende, trazer a contribuição dos outros dois autores que traduziram a obra, Giovanni Reale, que é o maior, talvez o maior sujeito que mais entenda nesse momento da história do mundo e de filosofia antiga. Não é um bom historiador da filosofia moderna. Mas o Giovanni Reale não é também um filósofo, no sentido estrito da palavra, pelo sentido amplo. Ele é um comentarista de filosofia. E o outro, que é a base da nossa, que desempata sempre as polêmicas, é o Russ. O Russ é um inglês que representa o mais importante estudioso de Aristóteles em inglês, que fez as traduções que são consideradas bem oficiais em inglês. Assim. Quando você pega uma tradução em inglês de Aristóteles, é muito provável que seja do Russ, R-O-S-S, que é um professor também, que estudioso de helenismo. O livro que nós estamos lendo chama-se Metafísica, traduzido pelo Edson Bini, que é um professor de grego do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e esse Edson Bini, então, fez uma tradução razoável. Quando ela não nos ajuda, quando ela não é suficiente, eu trago contribuições dos outros dois tradutores. Ela tem a grande virtude de ter sido feita no grego, mas ele tem um defeito, ele não é bom escritor. Então, às vezes, a escolha de palavras que ele usa é uma escolha infeliz. Esse é Bini, não é ele próprio um bom escritor, embora ele procure ser fiel ao original. Há sempre a polêmica, nesses casos, sobre qual é o grau de liberdade de paráfrase que tem o tradutor. Quanto o tradutor pode organizar o pensamento que está ali meio quebrado, sem incorrer numa tentativa de coautoria, que é sempre indevida, né? Então, essa é uma questão fundamental, e é por isso que a gente sempre usa aqui nesses nossos estudos aristotélicos, usamos sempre 3 traduções para impedir que isso ocorra. Então, sempre a gente analisa aí e compara com as outras duas aí. No primeiro capítulo da Metafísica, que nós, na verdade, não lemos mais daqui para frente, porque eu irei explicar a vocês a continuação dele, nós temos sempre o problema de terminar o nosso trabalho dentro do prazo, né? Mas o que nós vamos começar hoje o livro 2, tá? Nós vemos aí mais ou menos 2 terços do livro 1. Então, o que o Aristóteles nos conta no primeiro livro é que há diversos tipos de conhecimento, e a primeira coisa importante que ele diz é que qualquer
que as sensações não são conhecimento. Então, quando você sente frio, isso é uma sensação. A sensação não é conhecimento, porque o sujeito que sente frio não sabe por que é que sente frio e nem sabe o que é o frio propriamente dito. Não compreende os mecanismos envolvidos nesse negócio. Ele apenas sente frio. Então, tudo aquilo que advém de sensações não é nenhuma forma de conhecimento. Então, a ideia de fazer uma sociedade baseada em sensações, como é o projeto civilizatório brasileiro, ele é uma inviabilidade desde o início, porque não é possível se conhecer nada por meio das sensações. Acaba Aristóteles nos dizendo que, para que alguma coisa possa ser conhecimento, ela tem de poder ser ensinada. Quer dizer, poder ser ensinada é uma condição fundamental para que alguma coisa possa ser conhecimento. Aqui, os dados da experiência, portanto, não são também conhecimento no mesmo sentido que os dados da teoria, porque eu posso ser um sujeito experiente em determinado assunto, mas isso não significa que eu seja capaz de ensinar isso que eu sei bem por experiência própria. É o caso de um artesão, por exemplo. A ideia de que será que Michelangelo consegue ensinar para um discípulo como é que se faz estátua? Talvez isso não seja possível de nenhuma forma. Então, o que é preciso ter cuidado aí é que saber é alguma coisa que tem de ter a possibilidade de ensino necessariamente. Conhecimento é alguma coisa que se ensina e, portanto, não vem das sensações e nem vem da experiência de casos particulares, porque aquilo que você é capaz de ensinar é uma espécie de conhecimento geral das coisas. Aí ele vai evoluindo para dizer o seguinte, que no fundo o maior tipo de conhecimento que existe é o conhecimento chamado das causas. Quer dizer, sabe, de fato, quem conhece as causas de alguma coisa. Então, quem é que conhece reumatologia? É quem sabe as causas das doenças reumatológicas. E é por isso que esse sujeito pode ser professor de reumatologia na universidade. E assim por diante. Então, o conhecimento das causas é o verdadeiro conhecimento. Mas o conhecimento também, por outro lado, tem graus de conhecimento. E o conhecimento das causas primeiras, ou seja, daquilo que existe antes de qualquer outra causa, é o conhecimento mais importante de todos. E as causas primeiras, as causas fundamentais, de acordo com Aristóteles, ele já havia tratado isso na física. De modo geral, supõe-se que esse livro aqui tenha vindo depois da física. Há, sobre isso, uma certa polêmica aí doutrinal, aí acadêmica, mas no final tanto faz. Mas que na física também estão consideradas as causas que estão. E ele, então, o tempo todo está fazendo referências a isso. Quer dizer, estão fazendo referências ao fato de que as causas já foram tratadas antes no livro Física. E as causas, vocês receberam um resumo disso, e aquele resumo é fundamental. Toda ideia é fundamental, é transformada numa espécie de esquema. Hoje vocês receberão um esquema aristotélico 14. Olá, tudo bem? Então, as causas são 4. As causas fundamentais. O que é causa no sentido aristotélico? É aquilo que tem que existir para que alguma coisa exista. Essas são 4. Primeiro, é preciso que alguém faça, que alguém tome a iniciativa de fazer. Né? Que haja, portanto, uma causa motora, ou então eficiente. Pode chamar dos dois nomes, motor ou eficiente. Essa pessoa faz alguma coisa com alguma coisa. Isso que é o conteúdo do que é feito, né? Isso que é o material do que é feito é causa material. E aí faz-se a causa material, né? Essa coisa material, de um certo modo, de uma certa forma. Forma que significa essência. Para o grego, essência e forma é a mesma coisa. E, finalmente, aquele que faz isso, faz com um certo fim. Então, há uma causa eficiente ou motora, há uma causa material, há uma causa formal e, por fim, uma causa final. As coisas podem ser vistas sob esses 4 pontos de vista.
Nem todas as coisas têm essas 4 causas. Por exemplo, alguma essência, alguma forma que não tenha materialidade, não pode ter causa material. Então, as ideias não são feitas de nada. Não tem um substrato concreto. Isso vamos ver hoje aqui nos nossos estudos de hoje. Então, o que Aristóteles fez até aí, ele dizia assim, olha, no fundo, todo ser humano tende ao saber. É a primeira frase do trabalho. A primeira frase da metafísica é todo ser humano tende ao saber. E esse saber, no fundo, é o saber das causas. E quanto mais essas causas são primeiras, mais você sabe. Ou seja, o saber teórico é de todos os saberes o maior deles, porque é aquele saber em que se sabe, de fato, quais são as fundações, né? Aquilo que é fundacional, sem que necessariamente nós precisemos usar isso de maneira prática. Então, o que ele está dizendo que a metafísica é o estudo das causas primeiras. E ele então nos disse claramente na última aula que a metafísica é de todas as ciências a mais inútil, porque no fundo eu não posso fazer nada com essa descoberta, mas em compensação nenhuma é superior a ela, porque é o conhecimento humano por excelência, aquilo que lastreia todas as coisas. Essa é a primeira parte do primeiro capítulo. A segunda parte, ele faz, conforme é o seu hábito de filosofante, tá? Ele faz o tal do status questione. Ele faz uma avaliação se nos filósofos que antecederam a ele, sobretudo os tais filósofos ditos naturalistas e também os filósofos ditos pitagóricos, platônicos, porque Platão e os pitagóricos estão muito associados na visão de Aristóteles, embora não sejam exatamente a mesma coisa. Então ele faz uma pergunta se os filósofos que o antecederam, de alguma maneira, foram capazes de perceber isso, e percebem que os filósofos que o antecederam fazem, de vez em quando, alguma descoberta desse assunto, fazem alguma apreciação disso, mas nunca é completamente correto, nunca é completo, e que, portanto, mesmo em Platão, ele vê problemas na definição das causas. Então, a segunda parte do primeiro capítulo, que nós não vamos ler, que já vimos aí um bom aperitivo dessa segunda parte aqui no nosso último encontro, é uma descrição crítica de onde é que está o defeito que Heráclito fez, Parmênides, onde é que acertou, onde é que errou, etc, 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 etc. Ora, claro que Aristóteles sabia muito mais dos filósofos pré-socráticos do que nós sabemos hoje, não tenho a menor dúvida, porque hoje sabe-se pouquíssimo, restaram apenas fragmentos, acho que não tem nenhum texto completo, ou se tiver, é muito pequeno. Então, Aristóteles, precisamos aí dar a Aristóteles um voto de confiança, porque, afinal, é Aristóteles II, e ele viveu numa época em que esses conhecimentos pré-socráticos eram maiores do que é hoje, né? Esse nome pré-socráticos dá-se a todos os filósofos que vieram antes de Sócrates, que também são chamados de naturalistas. Naturalistas porque esses filósofos preocupavam-se com a natureza, que em grego chama-se physis. Eles eram autores fundamentalmente de físicas. A teoria dos pré-socráticos eram físicas. Não no sentido moderno da palavra física na escola, mas no sentido de ser uma apreciação do mundo manifestado, esse mundo sensível em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo sensível, e esse mundo sensível precisa ser compreendido. O processo de compreensão do mundo sensível, que começa com os físicos, com os naturalistas, ele continua com Aristóteles, e é mais ou menos pela mão de Aristóteles que desenvolvem-se todas as técnicas das chamadas ciências naturais. Então, Aristóteles é o autor da metodologia básica da ciência, ele é o autor da ciência. O livro de física de Aristóteles é uma metodologia geral da ciência. Ele não se interessou muito, pelo menos não restaram muitos escritos de Aristóteles sobre o mundo humano, o mundo social. Ele se interessou fundamentalmente pelo mundo natural biológico. Aristóteles criou o primeiro zoológico, criou o primeiro jardim botânico, criou as primeiras observações sobre animais, sobre plantas.
e pode-se dizer que 90% da obra, não da obra que tem hoje, mas da obra que ele teria escrito, teria sido sobre esse assunto. Então ele nunca deixou de ser um pouco médico, como o seu próprio pai, embora ele tenha perdido o pai muito cedo, e de alguma maneira ele herdou um interesse especulativo sobre o mundo biológico. Então, em Aristóteles não há grandes contribuições sociológicas, de história, etc., mas há o primeiro grande esforço de compreender o mundo físico. Esse mundo físico que Aristóteles compreendeu, estudou, é aquilo que hoje é abraçado por uma grande quantidade de ciências, chamadas de biologia, de medicina não, porque medicina é outra coisa, mas biologia, microbiologia, biofísica, enfim. Todas essas ciências que você aprende no currículo de um curso de medicina, que não sejam ciências práticas, que não sejam ciências operatórias, digamos, são assuntos que Aristóteles pesquisou, a biologia, a zoologia, botânica, todas as variações de botânica, todas as descrições dos primeiros seres e animais, foi ele que fez, todas as descrições sobre processos, como, por exemplo, metabolismo, processos reprodutivos, tudo isso é da autoria de Aristóteles. É claro que quando você estuda isso, você não deve, quando você analisa Aristóteles, você não deve ter exigir que ele tenha acertado tudo, né? Quer dizer, Aristóteles não é alguém para você usar como manual de ciência, porque embora ele tenha acertado muito, ele não acertou tudo, mas também vamos deixar de ser exigente, né? É mais ou menos como um Boeing exigindo que uma corruíra voe a 950 quilômetros, que voe a 30 mil pés de altura, né? E não dá para fazer isso. A corrida tem lá suas limitações. Então Aristóteles não fez as descobertas que ainda são consideradas indiscutíveis, muitas delas foram já reformadas, mas a metodologia não foi. Quer dizer, a metodologia é absolutamente permanente. Então há uma certa... Dentro dessa síndrome moderna de implicar com os antigos, a título apenas de implicância, em última análise, está essa crítica, que é uma crítica azimina, em última análise, não, porque Aristóteles disse lá que o ornitorrinco tinha lá para tomar banho. Tá? Cá entre nós, né? Vamos ser sinceros, né? Quer dizer, não dá para você exigir do sujeito que fez o primeiro carro que faça um carro equivalente a um carro moderno. Entendeu? O sujeito que inventou o primeiro aparelho, o primeiro cortador de grama, inventou um cortador de grama que não é tão bom quanto o moderno, que você pode comprar agora, né? Então, isso apenas demonstra que isso que a gente chama de tecnologia ciência e tecnologia é alguma coisa que se renova ao longo do tempo. Você vai, na medida que o tempo passa, essas coisas vão melhorando, vão evoluindo, vão mudando de patamar. Mas filosofia e arte não. Então, querer me dizer que Picasso é melhor que Velázquez, a troco de quê? Com base em que raciocínio você pode garantir que Picasso é melhor do que Velázquez? E a mesma coisa com filosofia. Filosofia, é claro que determinados problemas filosóficos foram sendo analisados com mais cuidado aqui e ali, mas determinados assuntos filosóficos, como, por exemplo, a metodologia geral das ciências, que Aristóteles inventou, essa é permanente. Então, quando a gente estuda Aristóteles, a gente, entre outras coisas, também estuda a metodologia geral das ciências, porque ele é um filósofo muito disciplinado, ele está o tempo todo agindo do mesmo jeito, ele é que criou uma série de procedimentos que é mais ou menos, né, não é isso? São mais ou menos padrão no nosso mundo de hoje. É por isso que ele fez isso que ele fez na segunda parte do primeiro livro. Ele vai perguntar, vai olhar lá nos pré-socráticos, como é que esse pessoal analisou o assunto das causas. Alguém falou assim, alguém foi capaz de encontrar as 4 causas, e depois de fazer essa análise, que vocês podem depois ler por sua própria conta, ele chega então à conclusão de que nenhum filósofo antigo
nem mesmo o seu professor Platão, e Platão não é um filósofo antigo para o ponto de vista de Aristóteles, porque, afinal, né, Platão havia morrido ali há um pouquinho de tempo, né? Então, os antigos, que são os pré-socráticos, que ele nunca chama assim, que nós, modernos, aqui chamamos de pré-socráticos, eles chamam de naturalistas. A sequência de filósofos naturalistas é rompida por Sócrates, que, no lugar de se preocupar em entender do que é feito o mundo, passou a se preocupar em entender como o homem deve agir perante a vida. Então, o que faz, na verdade, Sócrates é criar um método de ação sobre o mundo, chamado dialética, que é a contraposição do contrário para ver o que dá desse embate. Essa é a principal contribuição de Sócrates. O aluno mais importante de Sócrates, que é Platão, ele fez outra contribuição básica, que é a descoberta da hierarquia dos conceitos. Então, Platão lida com a hierarquia dos conceitos, que as coisas são hierarquizadas. E, por último, Aristóteles, o mais importante aluno de Platão. Aristóteles não conheceu pessoalmente Sócrates, mas esteve tão próximo. Sócrates não tem obra, né? Não tem nenhuma linha escrita, que ele ouviu do seu professor Platão, relatos intermináveis sobre a vida de Sócrates, né? Então é como se Aristóteles tivesse conhecido Sócrates pessoalmente. E Aristóteles faz a descoberta da metodologia geral do conhecimento. Quer dizer, ele cria o método científico, cria a ideia da análise. A análise é a palavra central na filosofia de Aristóteles, né? A abordagem analítica. Então, isso que Aristóteles faz o tempo todo, que permite que nós possamos fazer esses deliciosos esquemas aristotélicos, é pegar um problema e perguntar assim: bom, esse problema aqui tem quantas partes? Pegar determinada situação e dividi-la em tipologias, em famílias, que é a primeira de todas as abordagens filosóficas. Porque quando você tem um problema, você precisa mesmo saber se esse problema é um ou se são vários ao mesmo tempo. Se é um enrodilhado de cobras ou uma cobra só. E aí, então, na medida em que você é capaz de separar, isso chama-se análise, a separação, você vai tendo uma mínima visibilidade sobre aquilo que está em cima da mesa. Então, Aristóteles faz o tempo todo. Então, ele pega lá os animais e diz assim: não, alguns animais têm filhos de um jeito e outros têm de outro. E aí, então, ele conclui que há animais ovíparos e há animais vivíparos. E começa, então, a separar os animais nessas duas categorias. Depois ele percebe que entre os animais ovíparos existem também diferenças. Então, há répteis e há aves. As aves e os répteis são diferentes, embora tenham essa característica em comum, que é a oviparidade, né? Digamos assim. E aí, então, depois que ele descobre que há aves, daí então ele descobre que as aves dividem-se em aves propriamente ditas e pássaros. Todas essas classificações modernas que nós usamos são todas elas classificações produzidas pela mente de Aristóteles. Então não há ninguém a quem a ciência deva mais, e portanto não há ninguém a que o mundo moderno deva mais do que Aristóteles. Aristóteles parece sempre moderníssimo. Você nunca tem a sensação de ser um escritor antigo, a não ser pelo modo de falar, mas os assuntos de Aristóteles nunca morrem. A mesma coisa não se pode dizer de Platão. Platão é um escritor delicioso, maravilhoso, e Platão escreve os livros, os diálogos de Platão são todos muito bem acabados, então são diálogos muito melhores de ler. Alguns são mais difíceis, outros mais fáceis, né? No entanto, eles são obras são obras editadas. Alguém que fez aquilo para que uma pessoa comum lesse. Então, Platão, no entanto, parece um pouco démodé, porque hoje em dia não parece ser uma coisa normal que alguém fique debatendo assim: o que é a virtude, o que é a amizade. Essas coisas não tem mais assim, digamos, uma cara de modernidade, né? Como cada diálogo de Platão tem um subnome, uma subdenominação, né? Amizade, a virtude, a honestidade. Cada um deles fala de um aspecto da vida humana. Então, o Platão parece um pouco antiquado,
né? Um diálogo filosófico parece um pouco falso, não há filósofo nenhum moderno que escreva em forma de diálogo. O filósofo moderno fará sempre uma demonstração de natureza científica e que frequentemente incluirá um vocabulário completamente hermético que você precisa aprender antes para poder ler o sujeito. Então, para ler Martin Heidegger, tem que aprender o vocabulário de Martin Heidegger. Para ler Edmund Husserl, tem que aprender o vocabulário de Edmund Husserl, apesar de que esse é um gênio, né? Para você entender Wittgenstein, tem que aprender o vocabulário de Wittgenstein. Então não é um trabalho medonho. Qualquer filósofo desses modernos aí, depois de Kant e Hegel, até Kant e Hegel, que é início do século XIX, ninguém fazia esquisitices desse tipo. Quer dizer, toda a filosofia era escrita em linguagem comum, para pessoas entenderem. No máximo, você tinha na escolástica um vocabulário escolástico, um vocabulário grande e complexo, que é uma adaptação das ideias aristotélicas. Mas a escolástica nunca foi uma atividade filosófica aberta, ela sempre foi uma atividade fechada. Então, a escolástica pode ter parecido um pouquinho hermética. Ela era feita apenas para os alunos da Universidade de Paris. Era escrito em latim e era usado por exemplo, quando você vai ler o Mário Ferreira dos Santos, é difícil ler o Mário Ferreira dos Santos se você não dominar um pouco o vocabulário escolástico. Mas os filósofos que não eram escolásticos tinham a tendência a escrever. Você pega Locke, pega Hobbes, pega toda essa turma, eles escrevem Spinoza, pega lá o Leibniz, escrevem assim como quem fala. Não tem essas coisas estranhas, assim, essas frases impenetráveis e tal. E é só a partir aí de meados do século XIX que os filósofos começam a inventar vocabulários para poder falar de alguma coisa. E aí as obras foram ficando próprias de guetos acadêmicos. Não é isso? Então, uma pessoa comum não pode chegar ali na livraria, pegar um livro e sair lendo, não vai entender nada. Vai fracassar logo na primeira página, que é incompreensível. Mas Aristóteles não é assim. Aristóteles está falando para alunos, é claro. Se a dificuldade com Aristóteles não é por causa de vocabulário, pessoal. Porque há mais ou menos 4 razões pelas quais um livro é difícil de ler. A primeira é que é difícil de ler o livro que é mal escrito. Tem livro mal escrito. O sujeito escolhe mal as palavras, não sabe dar a estruturação certa. E a essa categoria soma-se aquela que é a mais grave de todas, a mais comum, pelo menos, que é o livro mal traduzido. O livro mal traduzido é a desgraça nacional, porque ele não se entende mais nada. A tradução virou um negócio aí, mais ou menos, aí, de quebrar galho de estudante universitário e tal, e aí então as traduções são medonhas. A segunda razão pela qual um livro é difícil de ler é quando o livro é muito denso. Quer dizer, quando o autor não se preocupou em desdobrar as ideias centrais em outras para facilitar a vida do leitor. Quer dizer, o autor supõe que o leitor irá concluir sozinho. Quem escreve assim é o Edmund Husserl, que é um sujeito que é mais difícil pela densidade do que propriamente pelo vocabulário. A terceira razão pela qual um livro é difícil de ler é quando ele tem excessivas referências. Quer dizer, quando ele está o tempo todo falando de outras coisas. Se você não conhece essas outras coisas, você vai ficando meio no ar, assim, e vai cansando daquilo, porque ele vai tirando conclusões, fazendo comparações. Como você não sabe comparar, porque para quem conhece a outra coisa, né, como o Julian Sorel do Vermelho Negro. Bom, se você sabe quem é o Julian Sorel do Vermelho Negro, você automaticamente entende a comparação. Se você não sabe, aí nas primeiras você vai lá, procura na enciclopédia, mas vai cansando e desiste de ler. Então, há alguns livros que são difíceis de ler porque são excessivamente referentes, né, referenciais a outros livros que você não tenha eventualmente lido. E a quarta razão é quando o livro pressupõe o domínio de um vocabulário especial,
que acontece fundamentalmente só em filosofia. Não acontece um pouco em sociologia, mas fundamentalmente em sociologia, em filosofia, porque o sujeito vem e inventa Dasein. Dasein, pronto, Martin Heidegger. Estar aí. Né? Estar aí é Dasein. Aí passou a ser uma categoria do existencialismo de Heidegger, que aí tem que saber o que o homem entende por Dasein. Então, às vezes, muito custoso, porque você tem que fazer aquela pesquisa toda. Aqui no caso do Aristóteles, se alguma dificuldade há de leitura, está no fato de que esses escritos aqui não foram feitos para o público geral, não foram copidescados, se me permitirem essa palavra, não são escritos revistos suficientemente, embora devem ter sido, tiveram ao longo da história um certo grau alto de interpolações, quer dizer, foram colocando coisa no meio, e devem ter sido copiados imperfeitamente ao longo do tempo. Então, tudo isso somado, às vezes, o Aristóteles nos deixa um pouco assim perplexos. Mas isso não é comum e na prática atrapalha pouco. É claro que isso é até, sob um outro ponto de vista, muito bom para quem tem aí vocação para Indiana Jones da filologia, que pode passar a vida aí estudando esses detalhes aí. Aristóteles é para estudar a vida inteira. Se você quiser, estuda essa vida inteira. Não dá precisa de muitas vidas para estudar tudo que Aristóteles inventou. Portanto, a parte que nós estamos pulando aqui do primeiro livro são os comentários que Aristóteles faz sobre as diversas abordagens dos seus antecessores. São tecnicalidades que nós precisaríamos, para poder aproveitar bem a leitura disso, estudar cada um desses pré-socráticos. Isso nos daria um trabalho enorme e nós não conseguiríamos aqui continuar com o nosso roteiro. Então fica aí para vocês verem quando puderem, e a gente passa direto agora ao livro 2, que na página 72, que é um livro de uma importância enorme. É um livro curtinho, mas é muito importante. E se vocês então não têm dúvidas, podemos passar a ele. Que tal? Vamos lá então? Tá? Lembrar sempre isso, né? Quer dizer, saber a causa das coisas é a maior sapiência que há. Nenhuma sapiência tão grande como essa. Essa é a maior de todas. E ele então está estudando as causas. No final de contas, as causas são o quê? Causas, não esqueçam, né? Causas são as condições para que alguma coisa exista. Genericamente são 4. É preciso que alguém tenha feito com algum material, de um certo jeito, com um certo fim. Isso são as 4 causas básicas. Nunca esqueçam mais isso é para a vida inteira. Nós vamos precisar, vocês daqui a 2, 3 aulas, vocês nunca mais vão esquecer, porque está tão na cabeça de vocês vão aprender isso com toda certeza. Tá? Então, as 4 causas que... Aí Aristóteles conclui assim no finalzinho do primeiro livro. Bom, feito todos esses estudos que eu acabei de contar, então não há nenhum filósofo anterior a mim que tenha descoberto a mesma coisa que eu, as 4 causas, e tampouco não há mais do que 4 possíveis. Quer dizer, as 4 causas que foram descobertas são as únicas possíveis. E aí vamos ver no livro 2 como é que ele continua a sua aula. Não esqueça que isso aqui é uma aula, é um curso que Aristóteles deu para um conjunto de alunos que jamais pensaram que 350 anos depois a gente já está aqui estudando em Curitiba, no Paraná, num mundo que eles jamais suspeitavam naquela época que existisse. Porque a partir do ano 1000, os europeus sabiam que existia América, né? Houve até uma expedição viking para os Estados Unidos e tal. Mas na época de Aristóteles, a existência do mundo era apenas a existência mediterrânea. Então aqui achava-se que em volta das áreas habitadas houvesse um mar circular, que é justamente o nome que se dá na mitologia grega ao oceano. O oceano é o grande mar em torno das ilhas habitadas onde moravam as pessoas. O único sujeito que ele desconfiou que havia alguma coisa fora é Platão, que no Timeu faz então a descrição do que ele julga ter sido Atlântida, né? Atlântida, o continente perdido da Atlântida,
é descrito pelo Platão no livro Timeu, um dos diálogos mais difíceis de Platão, Timeu. Não é para começar por esse, tá? Não comecem por esse, que não dá para começar a ler Platão por aí. Mas no Timeu há menções a um continente que estaria além das colunas de Hércules, que são aqueles dois rochedos do Estreito de Gibraltar, colunas de Hércules. Então, a Atlântida teria existido além daquele limite, como um continente perdido do outro lado do, digamos, do mundo civilizado, digamos, onde existia gente. Mas a única menção aí que há nesse filósofo da tal da Atlântida é a de Platão no Timeu, no diálogo Timeu. Então, temos um voluntário para ler? Quem gostaria de ler? Livro 2. Muito obrigado, Carmen. Vamos lá, então. A investigação da verdade é no sentido difícil e em outro fácil. Isso é indicado pelo fato de que nenhuma pessoa isolada é capaz de ter uma adequada realização dela. Não é possível que todos falhemos na tentativa. Olha que coisa genial isso, né? Você pega ler isso aqui para alguém sem dizer que ele é Aristóteles, parece uma coisa que alguém disse ontem, né? Quer dizer, investigar a verdade é fácil ou difícil, diz Aristóteles? Primeiro é fácil porque é difícil o seguinte, é difícil porque é difícil você aprender a verdade toda. E por que é difícil aprender a verdade toda? Porque é da natureza da realidade não se deixar ver toda. Né? É isso? Então, por exemplo, quando eu mostro para vocês esse lado aqui desse marcador de página, vocês sabem o que está escrito do outro lado? Não, porque vocês não têm olhos de raio-x para olhar pela superfície e olhar do outro lado. Então, o fato de que vocês não são capazes de saber ao mesmo tempo o que está desse lado do outro, não se dá apenas porque nós temos uma dificuldade de conhecimento, mas porque a própria realidade não se mostra com plenitude o tempo todo. Ela se mostra aos pedaços. Entenderam? Quer dizer, aí você não consegue nunca saber tudo. Primeiro, porque você não é capaz você não tem os meios de saber tudo, e segundo, porque a realidade necessariamente mostra-se em partes a você. E é por isso que o conhecimento é muito difícil. Agora, por outro lado, ele é muito fácil, porque não é possível alguma coisa existir que não se faça conhecer de alguma maneira. Porque justamente a definição daquilo que não se faz conhecer de modo nenhum é a definição do nada. O que é o nada? Nada é um negócio que nós não podemos conhecer. Então, tudo que existe, se existe e como condição para existir, necessariamente precisa se fazer conhecer. Seja de que modo for. Por exemplo, esse copo d'água aqui faz-se conhecer pela mesa, não de uma maneira humana, mas de uma maneira copística, ou de uma maneira mesística. Entenderam? Quer dizer, esse copo aqui, ao ter um contato com a mesa, os dois se conhecem de alguma maneira. Não do jeito como nós conhecemos, mas de uma maneira copística, uma maneira mesística, eles se conhecem. Portanto, qualquer coisa que exista, necessariamente, incluindo nessa qualquer coisa Deus, tem de obrigatoriamente se deixar conhecer em parte. Porque se esta coisa não se deixa conhecer de modo nenhum, ela rigorosamente não existe. Portanto, não é possível você partir do pressuposto, que é um pressuposto universitário comum hoje em dia, de que não é possível conhecer coisa nenhuma. Que é, por exemplo, a tese do Derrida aplicável ao texto, né? Derrida acha que, como o autor escreveu lá de um jeito que só ele pensou, como as palavras na cabeça do autor tem um sentido que só ele sabe qual é, então não dá para ler um texto sem você desconstruí-lo antes, para depois remontar. Portanto, o que Derrida acha é que, de certa maneira, a leitura dos textos alheios é impossível. O que nos faz obrigatoriamente perguntar o que se diz do próprio texto do Derrida que diz isso. Porque se isso é aplicável aos outros, também, por que razão nesse mundo é que não seria aplicável à obra filosófica do Derrida?
Portanto, o sujeito que declara uma coisa dessa está se suicidando automaticamente, porque ele declara que ele não será compreendido jamais. Entenderam isso? Quer dizer, isso é profundamente contrário a todo o princípio fundamental de ontologia do mundo. Se alguma coisa existe, necessariamente tem de se dar a conhecer. Mas ela não se dá a conhecer totalmente, primeiro, porque nós não temos os meios de conhecê-la totalmente, e segundo, ela não tem os meios de se mostrar totalmente. Tanto é que quando eu olho para vocês, eu não estou enxergando o pulmão de ninguém. Embora estou supondo que ele exista. Pelo menos um. Né? Mas a visão de uma pessoa não garante que você a compreenda totalmente. A aparência que todo mundo tem e que é perceptível, é sensível para os outros, não é uma aparência, é apenas aparência. No fundo, há outras coisas que eu sou incapaz de perceber, porque eu não tenho os meios e tampouco o corpo humano, ele apresenta-se em todos os seus aspectos simultaneamente. Porque nós não temos um corpo que começa a se desintegrar, um desenho animado assim que vai e vai ficando só no osso, na medula, tal, depois volta assim. Não é assim. Então está aqui o Aristóteles dizendo isso, que é mais uma espécie de tensão. Vocês já repararam que uma boa parte da filosofia e da literatura lida com esse fenômeno chamado tensão. Tensão é uma situação de contradição insolúvel, aparentemente, e essa aqui é uma delas. Daria para ficar 2 dias falando só dessa primeira linha de Aristóteles aqui no 2º capítulo, que é extraordinária. Veja, a filosofia moderna é toda dominada pela tese de que a realidade não é um arbítrio da nossa mente. Essa tese é a tese central de Kant, Immanuel Kant, um filósofo alemão, que acha que a nossa mente não é capaz de entender o mundo como ele é, que os elementos do mundo chamado nômenos são elementos brutos e que são interpretados pela nossa mente por meio de um recurso chamado formas a priori, e que arbitra sobre a realidade, de modo que o que nós achamos que é a realidade é alguma coisa que a nossa mente interpretou. Essa é uma visão tristíssima do assunto e que é a origem de todo o relativismo moderno, de todas as coisas que deram errado. É a mais importante ideia por trás das filosofias modernas. O Kant, assim, é uma espécie de Mr. Magoo da filosofia. Se quiserem, assim, uma comparação engraçada. O Mr. Magoo é aquele sujeito que está falando com God e pensa que está falando com Abraham Lincoln. Né? Não é isso? Então, a mente do Mr. Magoo é que estabelece a realidade, que ele não enxerga a realidade verdadeira. Então ele fica inventando realidades que a sua mente produz, porque ele enxerga mal, né? Não é isso? Tá? Então o Mr. Magoo é a figura mais próxima do Immanuel Kant que existe. Claro que isso é um pouco de heresia, mas enfim. Bom, então o Aristóteles não é kantiano, porque ele acha que é possível conhecer uma parte do mundo, porque se você declara num curso universitário que não dá para conhecer coisa nenhuma, a única atitude honesta que tem que fazer é ir embora para casa, pedir demissão. Se você chega para um grupo de alunos e fala assim, pessoal, eu sou professor de filosofia aqui, mas eu não consigo, eu tenho convicção de que não é possível conhecer coisa nenhuma. Bom, em primeiro lugar, você está se autocontradizendo, porque se você diz que nada pode ser conhecido, isso já é uma forma de conhecimento. Essa afirmação já é uma forma de conhecimento. Portanto, você já acabou se autocontradizendo. Eu não posso afirmar certas coisas, entendeu? Como o negócio do mentiroso. O mentiroso não pode dizer, eu sou mentiroso. Porque se ele é mentiroso de verdade, acabou de dizer uma verdade e, portanto, não é mais mentiroso. E se ele diz, eu sou mentiroso e ele não é, acabou de mentir, o que contradiz a tese de que ele não é mentiroso. Compreenderam que o negócio do mentiroso é isso? Quer dizer, determinadas coisas a gente não pode falar impunemente. Quer dizer, é isso que faz para você estudar com um grande filósofo.
Então eu estou falando de filósofo, eu estou falando desses sujeitos aqui, porque eles, ser filósofo é difícil, você não vai conseguir, você pode até conseguir, mas é muito difícil o roteiro para você desenvolver uma filosofia sua. Mas pensar filosoficamente, isso você pode aprender a fazer, que é no fundo o que no fundo todo mundo quer, né? Porque eu estou imaginando que seja a principal motivação de vocês terem se inscrito nesse curso, que é de poder lidar com a vida de maneira melhor, lidar com as situações comuns da vida de maneira melhor, porque é isso que se obtém estudando esses grandes filósofos. Você passa a ter a capacidade de raciocínio que eles têm, que você vai aprendendo o truque. É essa a função fundamental de um curso como esse aqui. Não é saber história de nada, não é saber curiosidades, né? É apenas desenvolver uma capacidade de raciocínio de um fulano do tamanho de Aristóteles. Imagine que coisa extraordinária que é conseguir isso, né? Bom, tá certo, pessoal? Podemos ir em frente? Alguém tem algum comentário? Pergunta? Nada? Então, continuamos, por favor, Carmen. O pensador faz uma observação a respeito da natureza e, individualmente, pouco contribui ou em nada contribui para a investigação. Os outros dois usaram a palavra realidade, não natureza. Tanto o Ross quanto o Giovanni Reale. Eu acho que podia botar também aí, não é que esteja errado, tá? Às vezes quando eu faço esses comentários comparativos, quando está errado eu digo, tá? Mas, de modo geral, aí os dois matizes ao mesmo tempo, tá? Então é bom a gente também considerar o outro, né? Não está errado, mas é uma maneira de olhar com um pouco diferente. Realidade, não natureza. Porque a natureza, compreendo que para um grego, natureza é physis. Physis é caracterizado pelo fato de que se transforma, está sujeito ao devir. Devir é o processo ao longo do tempo. Então, só pertence à natureza aquilo que só pertence à natureza, aquilo que muda. O que não muda não pertence à natureza. A matemática não pertence à natureza. 2 mais 2 é igual a 4. Não é da natureza. Deus não pertence à natureza. E Deus não muda, em tese. Como axiomaticamente verdadeiro. Então algumas coisas pertencem à realidade, porque a realidade é feita de coisas que mudam e de coisas que não mudam. Então, ficar só com a natureza é um pouco, né? Está um pouco inferior ao necessário aqui. Tá? Ok? Então, continuamos. Mas uma combinação de todas as... Tento olhar agora com uma realidade. Cada pensador faz uma observação a respeito da realidade que, individualmente, pouco contribui ou nada contribui para a investigação. Mas uma combinação de todas as conjecturas tem como resultado algo considerável. Por isso é que ele usa aquele método de buscar o status questiones. Olhar para quem esteve antes aí e que tentar fazer um amálgama dos acertos. Ele fez isso aí no livro 1, pegando pedaços de cada um dos pré-socráticos e dizendo assim, olha, com esses pedaços aqui eu monto o meu desenho, que não está em nenhum deles, mas está no conjunto deles. Assim como parece que a verdade é como a porta proverbial na qual ninguém pode deixar de bater, nesse sentido nossa investigação será fácil. Porque a porta proverbial é assim, é uma porta tão grande que ninguém consegue não acertar uma flecha numa porta, né? Essa porta proverbial aqui é de um provérbio que tem lá tinha na Grécia, que assim ninguém é capaz de errar a porta. Mas não é bater, é acertar a flecha. Tá? Nesse sentido que é um provérbio. Então, se você é como é que se chama, um arqueiro, você vai acertar uma porta, né? A porta é um alvo grande, né? Em qualquer ponto da porta. Então, é isso que está nos contando aqui. Por outro lado, o fato de estarmos impossibilitados, ainda que disponha de alguma compreensão do todo, de apreender uma parte particular, indica sua dificuldade. Quer dizer, no atacado a gente mais ou menos acerta. O problema é o varejo, porque o varejo está cheio de problemas. No varejo você tem postos de contradição, armadilhas, que ele vai nos explicar no capítulo 3, no livro 3, no qual vamos entrar daqui a pouquinho. Entretanto, visto que a dificuldade também pode ser avaliada em 2 sentidos, é possível que sua causa esteja presente não como objeto de nossa investigação,
mas em nós mesmos, ou seja, tal como ocorre com os olhos dos morcegos relativamente à luz do dia, ocorre com a nossa razão, nossa alma relativamente àquelas coisas que são naturalmente as mais evidentes. Então, quer dizer, o morcego não consegue ver a coisa mais luminosa que é o dia. E a nossa alma não consegue ver as coisas mais óbvias da mesma maneira. Quer dizer assim, que nós temos uma dificuldade em enxergar a realidade que nos transforma, assim, analogicamente a morcegos, que embora tenham a luz de dia, não conseguem enxergar nada. Então, algumas coisas são muito óbvias, e essa é uma ideia antiga, a ideia que Platão explora naquela ideia do mito da caverna, na República, em que o filósofo é o sujeito que consegue sair da sombra da caverna e ir para a claridade para enxergar alguma coisa. Os outros apenas enxergam sombras, mas o filósofo é capaz de enxergar a luz. E é por isso que o filósofo é fundamental na sociedade. Essa é uma tese grega fundamental, né? De que o filósofo é o mais desenvolvido dos seres humanos. Quer dizer, o sujeito capaz de uma vida especulativa, ele é o mais importante de todos as possibilidades. A mais alta das possibilidades humanas é o bios theoreticos. Bios theoreticos significa vida teórica, vida contemplativa. Bios theoreticos, é esse sentido. Então, aqui tem nesse parágrafo uma verdadeira base para a criação de uma epistemologia, para um estudo. Aqui você tem nesse parágrafo uma verdadeira tese sobre psicologia do aprendizado. Daria para fazer aqui uma tese psicológica inteira, só dessas 20 linhas aqui. Que é o problema central depois foi desenvolvido por muita gente, né? Não está virgem um assunto, por favor. Mas nasce daqui o estímulo original, para tentar descobrir alguma coisa em seguida. Não passa de justiça mostrar gratidão, não apenas com aqueles cujos pareceres podemos partilhar, como também com aqueles que exprimiram opiniões um tanto superficiais. Mesmo aqueles que erram, o erro tem sempre alguma utilidade, porque ao percebê-lo e ao persegui-lo, você vai acabar descobrindo o acerto. Mesmo porque só se sabe o que é certo por contraposição ao que está errado, né? Não é isso? Então, ele está aqui dizendo que mesmo quem veio antes dele e que errou, ajuda. Tá? Então, aqueles que acertaram, você sobe nas costas. E naqueles que erraram, né, você pega o lugar deles. Mais ou menos assim. Então, ambos têm valor. Foi graças ao seu trabalho preliminar que o exercício intelectual foi desenvolvido. Os outros chamam esse exercício intelectual de hábito especulativo, que eu acho que é uma boa tradução também. Hábito especulativo. Por exemplo, foi preciso haver os sofistas, que é uma categoria muito difamada, mas os sofistas têm algumas coisas boas nos sofistas. O Werner Jäger, na Paideia, faz considerações muito favoráveis aos sofistas. Mas os sofistas eram aqueles sujeitos que queriam ensinar o sujeito a ganhar a causa. Então, o sofista moderno é, digamos assim, comparando com muito cuidado, né, por favor, é uma espécie de advogado, assim, porque o advogado não está procurando a verdade, está procurando ganhar a causa do seu cliente, ainda bem, né? Porque, entendeu? Porque todo sujeito que mata alguém não quer um advogado, né, um advogado que diga para o juiz se de fato o juiz. Eu também estou com o senhor, desse sujeito que é de fato um sem vergonha e tal. Não, né, a hora que você tiver um direito baseado na verdade, acabou o direito. Porque justamente o princípio central do direito é que que haja uma contraposição de opiniões, senão não se acha verdade. Tem que ter uma base dialética para poder saber fazer uma síntese próxima da justiça. Então, portanto, de vez em quando eu ouço assim, pessoas dizem, não, mas que barbaridade, o sujeito é um monstro, como é que esse advogado vai lá defender? Tem toda a obrigação do mundo. Se não quiser aceitar a causa, não aceita, mas ele não pode aceitar lá e ajudar a linchar o cliente, porque isso não haveria mais direito, né, nesse momento. Então, o que acontece aí é que é preciso, né, entender, né, onde é que nós estamos aqui, peraí. Foi graças ao seu trabalho preliminar que o exercício intelectual foi desenvolvido. O hábito especulativo. O hábito especulativo
é um exercício que os sofistas desenvolveram de um certo modo. Tanto é que Sócrates aparece para mostrar que aquilo que os sofistas faziam, que era argumentar a favor de uma certa tese, não necessariamente era igual à verdade. É por essa razão que nasce um negócio chamado filosofia. Porque Sócrates era chamado comumente de sofista. Não porque ele se fizesse isso de modo assim, depreciativo, às vezes também era. Mas é porque aquela categoria de gente que argumentava e que instrumentalizava o vulgo a ter capacidade retórica, era misturada com o convencimento, tanto aqui nas nuvens de Aristófanes. Aristófanes era um autor cômico grego. Ele põe Sócrates num papel ridículo. No dia em que houve a apresentação pela primeira vez, Sócrates levantou, lá na hora que ele aparece, fez uma brincadeira e tal, mas o Sócrates, ele, nessa peça, As Nuvens, ele ensina um filho de um rico a como fazer para argumentar contra a necessidade de pagar uma dívida. Então, o rico contratou Sócrates para ensinar o filho a escapar daquela obrigação. Então, é essa visão que se tinha dos sofistas, que era um sujeito que convencia os outros. A grande novidade de Sócrates está em dizer assim que ele não está preocupado em ganhar causa, está preocupado em que ele represente a verdade, mesmo quando a causa está perdida. E aí então Sócrates faz a primeira contraposição aos sofistas, apenas confirmando o que Aristóteles está dizendo aqui. Aristóteles é posterior a Sócrates, né? Dizendo que o sofista, mesmo estando errado, permitiu. Ele não está dizendo isso, né? Nós estamos concluindo nós aqui que os sofistas, mesmo errados, permitiram o advento da filosofia, que se fez por contraste àquele hábito de aquela ideia argumentativa indiferente à verdade, o que se dizia ou não. Não é isso? Continuamos, por favor. Se não tivesse existido nenhum Timóteo, que é de Mileto, não possuiríamos muito de nossa música. Se não houvesse existido nenhum Primes de Mitilene, provavelmente contemporâneo do mediógrafo Aristófanes, que viveu aproximadamente por entre 448 e 200. Esse Primes é mestre do Timóteo, não está escrito aí, mas ele é professor do Timóteo. Não teria havido nenhum Timóteo. Então, quer dizer, para que pudesse haver o discípulo, tem que ter havido o professor antes. O mesmo ocorre com os que teorizaram acerca da verdade. Extraímos certos pontos de vista de alguns deles e eles, por sua vez, estavam em débito com outros. Porque haviam aprendido com os que haviam vindo antes. Então é por essa razão que o Aristóteles tem esse costume de, toda vez que ele analisa um assunto, estabelecer o status questionis. Dizer quem falou antes, o que falou, de que modo falou, que é o princípio básico do trabalho acadêmico. Você, quando faz aí uma dissertação de mestrado, faz assim, né? Olha para tudo aquilo que veio antes e assim, ó, então, nesse assunto aqui, a contribuição de A, B, C, D, F, G, tal, enfim, que for. Para você poder afirmar alguma coisa nova, você tem que ser capaz de, antes disso, Rubens, temos lugares aqui, se você quiser, ali. Está bem? Tá? Então tá certo. Então, tá certo. E aí, então, para você poder afirmar alguma coisa nova, é preciso você perguntar se ninguém falou isso antes. Há uma coisa engraçada, tem um tipo intelectual assim de província, que é o sujeito que escreve um livro sobre a evolução. E ele daí escreve um livro com uma opção de afirmações que ele acha que são novas, que ele não se deu o trabalho de fazer o estudo de 5, 6 anos sobre aquele assunto, e ele então sempre tem assim uma atitude assim de que está descobrindo, mas no fundo é a descoberta da roda de novo, né? E isso é uma maneira de depreciar o trabalho dessa gente assim que não tem essa preocupação. Essa preocupação é uma metodologia fundamental criada por Aristóteles e que é absolutamente legítima no mundo contemporâneo. Não há como fazer trabalho científico a não ser assim.
Tá? Ademais, é com acerto que a filosofia chamada de conhecimento da verdade, que é episteme da aletheia, né? É episteme, quer dizer, conhecimento, aleteias. Aleteias é aquilo que está descoberto. Aleteias é a verdade, mas no sentido de aquilo que não está velado, né? Aquilo que está claro, né? O objetivo da ciência especulativa é a verdade, ao passo que o da ciência prática é a ação. Na nota diz assim, exemplos de ciências especulativas ou teóricas: física, metafísica e práticas, ética e política. Lembra que ele, ao longo desse livro, assim, né? Assim, ao longo do livro inteiro, ele vai retornar a esse ponto. Há 3 tipos de ciência, de conhecimento: conhecimento teórico, o mais alto de todos, que é o conhecimento da física, da metafísica, ou seja, o conhecimento da ciência em geral. O conhecimento prático, que é o conhecimento de como se portar na vida, de que nós já vimos aqui nesse nosso grupo aqui de trabalho, já vimos os 2 livros fundamentais, que é a política e a ética. E o conhecimento poético, que é o conhecimento de saber fazer coisas. Então você poderia, assim, digamos, com um pouco de licença maior, incluir nessa categoria um livro como a Retórica, por exemplo, que é um livro que ensina a fazer discursos, mas na verdade a retórica poderia caber muito bem na categoria teorética, mas isso é uma conversa bem longa, mas em princípio seria alguma coisa que alguém classificaria como conhecimento poético. Poético é a mesma raiz de poesia, e poiesis é fabricação, criação. Então são esses os 3 conhecimentos que Aristóteles diz que são conhecimentos. E o que é engraçado é que ele nunca classifica como conhecimento a sua obra de natureza instrumental. Instrumento em grego é órganon. Então essa obra chamada órganon, que é composta por uma meia dúzia de livros, não foi ele que chamou de órganon, mas que é considerado assim, que é a analítica, né, e refutações sofísticas, etc. Ele nunca chama nessas 3 categorias, sabe por quê? Vocês vão ver depois, daqui a pouquinho, que ele acha que o conhecimento da lógica é um conhecimento meio intuitivo, que não pode ser demonstrado. E como é que eu demonstro que o maior é maior que o menor, por exemplo? Como é que você faz para você provar que o maior é maior que o menor? É difícil provar uma coisa dessa, né? Mas há algumas coisas intuitivas que não podem ser demonstradas. E é por isso que Aristóteles dizia que nem tudo está sujeito a conhecimento científico. E isso é absolutamente verdade. Tá? Então ele nunca considera a sua própria obra, digamos assim, instrumental, como sendo um tipo de conhecimento. Não entra em nenhuma dessas 3 categorias. Ele acha que essas coisas são conhecidas meio que automaticamente. Bom, continuamos? Pois até mesmo quando estamos investigando uma coisa, é o que é. Os cientistas práticos investigam não o princípio eterno, mas a aplicação relativa e imediata. Nós queremos saber o que é justiça, não porque nós queremos conhecer o conceito de justiça em si próprio, mas porque nós queremos ser justos. E aí, então, o Aristóteles ter feito na Ética Nicômaco, ter estabelecido aquele procedimento de dizer que a virtude é o meio termo entre o excesso e a falta. Então, a coragem é o meio termo entre a temeridade do sujeito que é excessivamente corajoso e daquele para quem falta coragem, que é o covarde. Então, a coragem é o meio termo entre o excesso do temerário e a falta do medroso. E ele faz isso, então, e dá-se por satisfeito. Ele não entra no mérito que seja justiça em si próprio. Porque, fazendo uma obra de natureza prática, ele está interessado apenas em instrumentalizar a vida concreta humana, e não de entrar no mérito dos próprios conceitos. Porque só é possível para os conceitos que sejam, de alguma maneira, teóricos. Continuamos? Mas não podemos conhecer a verdade independentemente da causa. Desculpe, pessoal, sublinhe essa frase aí, porque o tema central do livro está mais ou menos implícito aí, que é a ideia de que a verdade das coisas é a sua causa. Esse, digamos, é o tema, digamos, a ideia mais central do livro inteiro. A verdade das coisas é a sua causa.
continuar? Por favor. Ora, toda coisa através da qual uma qualidade comum é transmitida a outras coisas, contém ela própria, entre todas essas coisas, o mais alto grau dessa qualidade. Por exemplo, o fogo é o mais quente, visto ser a causa do calor em tudo mais. De todos os quentes, o mais quente é o fogo. Entendeu? Isso é uma atribuição sinônima, poderia se chamar assim, atribuição sinônima. Então, de todas as coisas quentes, a mais quente é o fogo. E é por isso que deve haver alguma coisa no fogo que é a causa das outras coisas. E é por isso que é preciso saber como o fogo é para poder entender o calor. É isso que ele está querendo nos dizer aqui. Agora, olha como ele vai concluir. Daí é também o mais verdadeiro que faz com que todas as coisas derivadas sejam verdadeiras. Portanto, em todos os casos, os primeiros princípios das coisas têm que ser necessariamente verdadeiros acima de tudo mais, uma vez que não são simplesmente as vezes verdadeiras, nem é coisa alguma a causa de sua existência, mas são eles a causa da existência de outras coisas. E tal como cada coisa é no tocante à existência, é no tocante à vida. Portanto, se a gente quer descobrir a verdade, nenhum lugar tem tanta verdade como as causas. Porque é das causas que se esparram a verdade nas outras coisas. É por isso que ele aqui está apenas insistindo em que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento das causas. É esse o conhecimento que faz com que alguém seja um sábio. Porque o sujeito que é capaz de prever o tempo, entendeu? E diz assim, não, vai chover amanhã e chove e tal. É um pescador de praia assim, né? O sujeito está lá há 50 anos fazendo isso, a gente fica super assim impressionado, como que ele consegue e tal. Mas ele tem lá uma série de algumas variáveis que ele domina e ele faz essa previsão. Mas o sujeito que está lá na praia prevendo o tempo pode até ser um bom meteorologista na prática, mas ele não é um sábio. Porque o sábio é aquele sujeito que é capaz de compreender o problema da pressão, o problema da massa polar, o problema, todos os mecanismos que geram o tempo. Então, o sábio a sabedoria está em quem sabe a causa, porque só quem sabe a causa é capaz de ensinar a entender o que está acontecendo. Porque aquele que apenas tem um conhecimento provindo da experiência prática não é capaz de ensinar isso, porque o sujeito que vai aprender com ele vai ter que ficar 40 anos fazendo a mesma coisa, até chegar a compreender, ter o mesmo poder de previsão que ele tem. Essa é uma ideia aristotélica que está no começo do primeiro livro, se vocês lembrarem, é exatamente assim que já foi nos dito aqui pelo próprio Aristóteles. O Aristóteles nos contou com clareza que a sabedoria está em quem sabe as causas. Tanto ele continuará no esforço de investigar se as causas verdadeiras são essas 4 e se não são, que outras são. Vamos ver como é que ele nos diz agora no item número 2. Ademais, é evidente que há algum primeiro princípio e que as causas das coisas não são nem uma sequência infinita, nem infinitamente múltiplas quanto ao tipo, pois a geração material de uma coisa a partir de uma outra não pode prosseguir numa progressão infinita. Por exemplo, a carne a partir da terra, a terra do ar, o ar do fogo e assim por diante, indefinidamente, sem interrupção. Isso ele diz o tempo todo na filosofia aristotélica, que você precisa aceitar como sendo axiomaticamente verdadeiro que as coisas não podem ser levadas ao infinito. Então, por exemplo, a causa motora, né? Então, eu movo isso aqui, movido por mim. Eu, por outro lado, sou movido pelo alimento, né? Pelos meus músculos, que são movidos pela minha, sei lá, bioquímica pessoal, que, por sua vez, deriva do fato de que eu almocei, e que, portanto, essas coisas foram movidas, não sei porquê. Eu não posso ir até o infinito com essa sequência. Tem uma hora que eu sou obrigado a parar, porque seria uma coisa absurda que não tivesse um começo. E é por isso que Aristóteles tem a tese central nesse ponto de vista, é que, por exemplo, tem que ter um primeiro motor. E esse primeiro motor é que ele chama de Deus. Quer dizer, é alguém que move tudo, no entanto, não é movido por ninguém. Faz o primeiro movimento, mas não é movido por ninguém. Então tem que ter um primeiro motor, como também tem que ter um fim que para tudo. Por que eu tomo água? Para não me desidratar. Mas por que eu não quero me desidratar? Porque eu não quero ficar doente. Mas não quero porque eu não quero morrer. É assim. Você tem que chegar uma hora e parar também. Você não pode ir até o infinito
procurando um fim para alguma coisa. Então, ele está aqui nesse item 2 aqui, nos falando disso, do problema que é você não ter capacidade de parar. Tem que chegar numa hora que para. Não é ilógico não parar. Quer ver? Ele vai explicar melhor que eu. Nem pode a origem do movimento? Nem pode a origem do movimento, por exemplo, o homem ser movido pelo ar, o ar pelo sol, o sol pela discórdia, numa série ilimitada. Por que sol? O sol pela discórdia? Porque certamente algum daqueles pré-socráticos disse isso. Tá? Essa é a razão pela qual ele dá esse exemplo aqui. Quer dizer, o que move o mundo? É a discórdia. Tá? Entendeu? Quer dizer, tem que chegar uma hora, você tem que chegar e dizer assim, não, move o mundo é alguma coisa que para e não é movido por nenhum ponto. Então, ele, no fundo, não está aqui agora debatendo o que move o mundo, mas ele está debatendo a sequência eterna de causalidades anteriores. Não pode ser assim. Tá? Da mesma maneira, não pode a causa final ser a infinita, o caminhar tendo como fim a saúde é a felicidade é alguma coisa mais. Uma coisa sempre sendo por uma outra. E ocorre precisamente o mesmo com a causa formal, pois no caso de todos os termos intermediários de série contidos entre o primeiro e o último termo, o termo anterior é necessariamente a causa daqueles que o sucedem. Porque se tivéssemos que dizer qual das três é a causa, diríamos o primeiro. De qualquer modo, não é o último termo, uma vez que o que vem ao final não é a causa de nada. Tampouco, por outro lado, é o termo intermediário que se limita a ser a causa de número. E não faz diferença alguma se há um termo intermediário ou vários, ou se seu número é infinito ou finito. É aquela história que eu contei para vocês, né? Quer dizer, entre o lugar onde eu estou e a Carmen, de acordo com havia aquele debate sobre se havia, o Heráclito dizia que tudo era movimento. Você não podia colocar duas vezes o pé no mesmo rio, que o rio tinha mudado. Aí os discípulos de Parmênides, sobretudo Zenão de Elé, resolvem achar isso uma besteira e dizem assim, não, mas na verdade nenhum movimento é possível de modo nenhum. E por que nenhum movimento é possível? Porque, veja, entre o lugar onde está a Carmen e eu, há infinitos pontos. Toda vez que eu percorrer esse espaço aqui, eu sempre terei a primeira metade, na outra metade também há infinitos pontos. E metade infinito é infinito. Né? Depois que tiver metade infinito, eu sempre terei um quarto de infinito que também é infinito. E assim eu jamais serei capaz de chegar onde a Carmen está. Então, tanto essa ideia, obviamente que é uma piada, né? Porque Zenão de Elé sabia que era possível ir até onde a Carmen está, mas era apenas uma brincadeira para ridicularizar a turma do Heráclito, que achava que então tudo era novo o tempo todo. Na verdade, ambos têm razão, porque se há alguma coisa, se há mudança de fato, se o devir existe, por outro lado, alguma coisa unifica essa mudança. Então, quando vocês tinham 8 anos, vocês eram a mesma pessoa ou vocês eram um primo de vocês? Então, quando a gente tinha 8 anos, nós éramos as mesmas pessoas com 8 anos. Então, alguma coisa unifica todas as nossas idades, apesar de que a nossa vida acontece dentro do devir e vamos nos modificando ao longo do tempo em que nós vivemos. Mas a nossa pessoa é a mesma, somos a mesma pessoa, apesar de termos fases diferentes. Essa é a solução para esse problema, essa briga entre Heráclito e Parmênides, no fundo, entre essas duas escolas de pré-socráticos, né? São pré-socráticos. Então ele está usando esse mesmo argumento assim, quer dizer, é preciso que tenha um fim. E mesmo que tenha muitos intermediários, ou seja, como é que eu saio desse impasse aqui, desse exemplo daqui que eu dei agora? Ora, seja quantos forem os pontos que estão entre nós dois, eles medem 4,50 metros. Somados dão 4,50 metros. Por quê? Porque, na verdade, não há uma série infinita, há uma série indefinida. E é engraçado que os hindus resolvem melhor esse problema do que Aristóteles. Aristóteles chega na física, ele tem que penar para explicar isso que eu estou dizendo, porque ele não vai direto ao ponto dessa distinção entre infinito e indefinido. Quer dizer, indefinido é alguma coisa que pode ser não contável, como, por exemplo, quantos grãos de areia existem no planeta Terra?
Não é contável isso na prática. Mas não pode ser infinito. Tem de ser indefinido. Compreenderam? Então, o que ele aqui está querendo dizer é que seja... Ele não está dizendo como eu estou dizendo, mas está dizendo que, no final das contas, tem que ter uma hora em que para a sequência. Porque, senão, a gente não conseguiria nem se movimentar. Teria razão, então, a história do Zenão Delé, que diria que é impossível ir daqui até o outro lado da sala. Como nós sabemos que é possível, é por quê? Porque, no fundo, é possível imaginar um fim. Ou seja, chegar até onde está aquela mesa é o fim, é o objetivo final e pode ser cumprido. Então, ele está querendo com isso dizer que não dá para a gente imaginar que as causas possam ter levadas elas ao infinito, nenhuma delas pode ser levada ao infinito, e que elas todas têm de ser, de alguma maneira, definidas. Em algum momento podem ser definidas. Continuamos. Mas no que se refere às séries que são infinitas, desta maneira, e do infinito em geral, todas as partes são igualmente intermediárias do presente momento. Foi o que eu acabei de falar, porque o que ele não consegue fazer é olhar para a palavra indefinido, entenderam? Ele não faz isso. Por isso que ele está sempre um pouco embananado quando chega nessa hora aqui. Assim, se não há o primeiro termo, não há de modo algum causa. Por outro lado, se nada é primeiro, não existe causa. Portanto, tem de ter alguma coisa que anteceda tudo, que seja a causa de tudo. E essa causa é Deus, mas ele não fala assim de modo geral. Ele falará um pouquinho disso no futuro, mas ele não tem propriamente uma teologia. Quer dizer, é uma absurdidade imaginar que esse mundo tenha, que as causas desse mundo possam se perder numa série infinita para trás. Tem que ter uma hora que para, e tem que ter uma hora que vai para frente e para também. Não tem jeito de ser assim. Por outro lado, não pode haver progressão infinita descendente, onde há um começo na direção ascendente, de tal modo que do fogo provém a água e da água a terra, e dessa maneira algum tipo de universo de coisa seja continuamente produzido. Devemos considerar dois sentidos, nos quais uma coisa provém a partir de uma outra, além daquele em que se diz que uma coisa provém em consequência de uma outra. Por exemplo, quando dizemos que os jogos olímpicos provém do jogo místico, ou como um homem provém de um menino à medida em que este cresce, ou como o ar provém da água. Então, ok, pode continuar. Ora, dizemos que o homem provém de um menino, significa que aquilo que se tornou alguma coisa provém daquilo que está se tornando. Isto é, o perfeito a partir do imperfeito. Então, falamos um pouquinho aqui, eu fiz aqui um esquema desse pedacinho. Esse pedacinho é bem importante, por favor, obrigado, cara. Então vamos dar uma olhadinha nesse esquema, que vai ficar bem claro o que ele está dizendo aí, tá? Então esse é o esquema aristotélico número 14, não é isso? A gente vai olhar para ele e vai entender o que ele está querendo dizer aqui. Então, isso que ele está dizendo aí pode ser aí resumido nesse quadro que vocês receberam agora, sentidos nos quais uma coisa provém de outra. Então, olha só como é que funciona a mente de Aristóteles. Ele pega uma determinada coisa e tenta entender se essa coisa é uma ou se são várias ao mesmo tempo que parecem uma só. Então, ele diz assim, olha, o primeiro jeito de uma coisa provir de outra é no sentido de que ela é a evolução de uma coisa em função da outra que o antecedeu. Por exemplo, olha lá os exemplos embaixo, que ficam mais fáceis. Os Jogos Olímpicos provêm dos Jogos Istmicos. Havia Jogos Istmicos que depois deixaram de existir e foram substituídos pelos Jogos Olímpicos. Para ficar mais fácil, assim, no mundo moderno, eu botei um exemplo ali. Os automóveis provêm das carroças. Tinha as carroças, os primeiros são pequenos automóveis, faziam carroças com motor. Tanto é que tudo quanto é carro tinha estribo. E até no mundo moderno tem ainda, né? O Fuque tem estribo, né? O que tem estribo. E alguns desses carros aí, todos têm estribo aí. Esses carros de como é que é? Explorer, não tem estribo? Tem, né? Off-road, né? Tem estribo. Então, o que tem aí é o seguinte:
Aquilo que o sujeito, né, olha, não há proveniência, nesse sentido, não há proveniência real, mas apenas uma inspiração ou referência. Quer dizer, não é que os jogos ítmicos tenham gerado os automóveis, não é que as carroças tenham gerado. Na verdade, os automóveis, quando foram feitos com referência a um determinado entidade chamada carroça. Mas não é que o automóvel e a carroça sejam a mesma coisa, eles apenas estão se referenciando. Não há sujeito permanente no processo. Quer dizer, o sujeito carroça não é o mesmo sujeito automóvel que mudou de natureza, porque as carroças continuam existindo ao mesmo tempo que os automóveis, entenderam? Então não é a mesma coisa, não é um que virou o outro. Entenderam? A carroça não se transformou no automóvel. A carroça inspirou o automóvel e nós temos hoje carroças de automóveis convivendo na rua. É só você sair em Curitiba, tem lá um fulano com uma carroça e tem um fulano de um automóvel atrás ou na frente. Não é isso? A referência pode ou não pode desaparecer. Quer dizer, os jogos ítmicos não existem mais, mas poderiam ter continuado existindo. Qual seria a impossibilidade? As carroças não existem mais? Pois claro que existem. Você pode andar de carroça no Central Park. Você pode alugar uma carroça ali na Vila Pinto para ir trabalhar de carroça para fazer um pouco de charme, então. Entendeu? Tá? Não é isso? Quer dizer, o primeiro jeito de uma coisa provir da outra é um jeito falso. Porque uma não provém de fato, ela apenas se inspira. A segunda maneira é quando alguma coisa passa de um estado menos realizado para, aí faltou um azinho, né? Faltou um azinho. Para um estado mais realizado. Então, o exemplo disso, o menino que se torna homem adulto. Então, aí sim, isso é muito diferente de alguém copiar uma carroça para fazer um automóvel. O sujeito do processo aí, que é o João da Silva, é o mesmo sujeito durante o tempo todo. Olha que o sujeito tinha 1 ano, depois tinha 2, depois tinha 4. Se a criança é uma impotência, um adulto, se no fundo a criança só se tornará plenamente envolvida sendo adulta, então o que é que representa essas etapas anteriores? É a mesma coisa que a lagarta que virou borboleta. Quer dizer, ela representa uma espécie de realização da potência. Mas o animal continua sempre sendo ser o mesmo. É o mesmo animal, no caso do ser humano, não pega bem falar assim, né? Não, é a mesma entidade, o mesmo indivíduo que deixou de ser o João da Silva jovem para ser o João da Silva adulto, né? Aí o processo é irreversível. Eu não posso voltar para trás e recriar a criança, a não ser metaforicamente pela velhice. Mas fisicamente eu não posso voltar atrás e deixar de ser adulto para ser criança de novo. Não é isso? Os termos intermediários requerem um final. Tem que ter alguma coisa que é o final da coisa. O perfeito parte do imperfeito. Então, o menino, ele é imperfeito no sentido de que ele ainda não é um adulto, mas ele tem a potência de vir a ser adulto. A potência está nele. E a terceira maneira de uma coisa provir da outra é quando a passagem ou transformação de um elemento em outro elemento. Quando alguma coisa transforma na outra. E nesse caso, o termo anterior desaparece. Pegar o exemplo lá. O ar provém da água, a água provém do ar. Aristóteles achava que isso era assim. E de fato é. Se você pensar bem que a água é H2O. Então, se você pode desmontar a molécula da água e fazer hidrogênio e oxigênio, ou você pode juntar os dois e fazer água. Quer dizer, um vira o outro. É completamente alternativo. Um pode virar o outro o tempo todo. E quando você transforma a água em ar no sentido de oxigênio mais hidrogênio, você mata a água. E quando você junta os dois, você mata o ar. E são as 3 maneiras pelas quais uma coisa pode provir da outra. Vocês entenderam isso? Ele está dizendo que as causas, aquilo que nós chamamos de causas intermediárias, são do segundo tipo. Que tem de ter um fim, que tem que ter um momento em que você possa delimitar e localizar naquele ser
um objetivo da sua existência. E o objetivo final, a causa final de todas as coisas é o bem. Para um grego é o bem. O bem que é ao mesmo tempo bom e é bonito. Então, quando você está falando de objetos, o bem, o bom e o bonito é a mesma coisa. Para um grego não tinha diferença. É por essa razão que para uma criança, qualquer uma que não seja, até mesmo as que não são gregas, o pai e a mãe são sempre os seres mais bonitos que existem. Mesmo que o sujeito seja filho da Maria de Conceição Tavares com o Chico Anísio, com o Costinha. Entendeu? Quer dizer, as crianças sempre acham que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que eles conhecem. Porque uma criança não consegue separar, como faziam os gregos, a noção de bom e de bonito e de verdadeiro. Para um grego, bom, bonito e verdade é a mesma coisa. Isso é meio intuitivo, porque o ser humano tem uma noção intuitiva de beleza. Seja qual for a cultura, há uma preferência pela beleza à feiura. E isso os gregos teorizaram nesse sentido. Está claro isso, pessoal, então? Você falou bem bonito e verdade também, né? Bem, o belo, o bom e o verdadeiro são a mesma coisa. Para o grego. Portanto, para um grego é proibido ter feiura. O problema central dos pobres, por exemplo, aqui no Brasil, é que eles são rodeados de feiura. Então, você pega esse pessoal que empurra carrinho, o único jeito que tem de você tirar o pobre da miséria é passar a rodeá-lo de boniteza. Então, como aqui não dá certo isso, porque na visão brasileira, o belo é igual a chique. Então, o sujeito não tem dinheiro, então ele faz uma porcaria de uma casinola medonha e fica sonhando em um dia ter dinheiro para encher aquela porcaria de granito e mármore. Porque acha-se que o bonito é igual ao chique. Não é? Quando, na verdade, o bonito pode ser muito modesto. Chique ou cafona? Vira o cafona, mas é como o brasileiro pensa. Quer dizer, nós não temos a cultura da beleza aqui. Como é, por exemplo, o que você vê, por exemplo, Então, eu sempre conto uma história muito interessante que uma professora lá em Faxinal do Sal me contou. Uma japonesa que foi para o Japão com o marido, com os filhos, naquele negócio japonês que vai trabalhar no Japão, e mandou a criança para a escola lá no Japão com uma lancheira, um sanduichão assim, com um copo uma garrafa de café com leite. E no dia seguinte a professora veio na casa dela e falou assim: tudo errado, tudo errado. O certo é pouco e muito bonito. Daí a criança vai dizer assim: mamãe me ama. Que é o conceito do sushi. Né? Essa comida japonesa tem esse conceito, né? Pouco e bonito. Então, o que a gente aqui não sabe fazer bem é entender isso. O Portugal, que muitos de vocês conhecem, né? Com quem eu trabalhei muitos anos, nós tínhamos um sonho de fazer juntos um dia um curso para mulheres pobres, de ensinar as mulheres pobres a fazer coisas bonitas, que não precisam ter dinheiro nenhum. Fazer um prato bonito, fazer roupa com costuras artesanais mais bonitas, de saber fazer ikebana, um arranjozinho de flores, mesmo que não precise de nenhuma flor cara. Ou seja, a ideia é criar uma espécie de boniteza em torno das pessoas, porque o que mais torna a pessoa incivilizada, de acordo com o grego, é uma doença chamada kalokagasia. Kalokagasia significa falta de beleza. Kalos é beleza, né? Kagasia é o sentido de privação. Então, essa doença gera pessoas que estão sempre inseridas num mundo agressivo e hostil. Então é preciso reverter isso. Essa é uma das ideias centrais da cultura grega, tá? Que é não deixar de modo nenhum a beleza tomar conta, a feiura tomar conta. Senão não dá certo. Agora ninguém pode parar mais. Ora, dizemos, né? Não. O perfeito a partir do imperfeito. Pois tal como tornando-se é sempre intermediário entre o ser e o não ser,
Também o é aquilo que está se tornando entre o que é e o que não é. Dizemos que o aprendiz está se tornando conhecedor, e este é o significado da afirmação de que o homem de conhecimento provém do aprendiz. Por outro lado, provir de uma coisa, tal como a água provém do ar, envolve a destruição da outra coisa. Que é o terceiro caso, né? Tá? Consequentemente, o primeiro tipo de processo não é reversível. Exemplo, um menino não pode provir de um homem, porque o produto do processo do tornar-se não é a coisa que está se tornando, mas sim aquela que existe após a conclusão do processo. Porque o objetivo do ser humano é ficar adulto. Entenderam? Porque é preciso ter, no número 2, no segundo. O primeiro caso é nada, porque o primeiro caso é apenas uma referência. No segundo caso, é preciso que exista um objetivo final específico, a partir do qual você tem certeza de qual é qual é o destino daquela série de causas. Então, se a criança é a causa do adulto, no entanto, o objetivo final, a causa teleológica, ou seja, a causa final, qual é o fim do processo de desenvolvimento humano, é tornar-se adulto. É por isso que ele está dizendo que no segundo caso, que é como ele enxerga as causas, que ele ressalta, que não podem ir até o infinito, nenhuma delas, né? Então é preciso parar em algum momento, e aquele momento é atingível, né? Sejam quantos forem os estágios intermediários. No caso do terceiro tipo de tornar-se alguma coisa, de provir alguma coisa, nesse terceiro tipo, quando uma coisa destrói a outra, quer dizer, como é reversível, na verdade esse terceiro tipo não pode ser a causa, a natureza da causa que ele está estudando. É isso que ele acabou de nos contar. Assim, o dia provém da aurora, porque é posterior à aurora. Por conseguinte, a aurora não provém do dia. O outro tipo, contudo, é reversível. O progresso ad infinitum é impossível em ambos os casos, pois no primeiro caso os termos intermediários requerem um fim, e no segundo o processo é irreversível. Isto é, seus termos são intercambiáveis. Em linguagem aristotélica, a corrupção de um é a geração do outro. A corrupção da água é a geração do hidrogênio e oxigênio. Veja, Aristóteles não sabia que era bem assim, mas havia concepção grega de que a água vinha a água e o ar tinham alguma ligação entre si. Né? Até porque chovia, né? A água vem do ar, né? Quando a chuva vem do ar, quer dizer, e as nuvens parecem ar, porque elas são gasosas, né? Então eles achavam que havia uma ligação entre essas duas coisas, mas você não havia essa noção de química que tem hoje em dia. Então você não pode deixar de ter um fim, nem num caso, nem no outro. Tem de ter um fim específico, e não pode procurar o fim até o infinito. Lembro que o Aristóteles, no Ética, no Campo, dizia, né, afinal de contas, para que é que serve a vida? Né? Qual é o sentido da vida? É obter a felicidade. Mas a felicidade tinha que ter um ponto em que, embora houvesse polêmica sobre o que é a felicidade, tinha que ter um ponto em que ela chegava em um determinado momento. Né? Então não pode ser uma busca de felicidade que nunca acaba, tem que ser um momento que ela acaba. E, de acordo com Aristóteles, a felicidade humana é a condução da alma pelos princípios da alma, a alma intelectiva, quer dizer, comportar-se racionalmente, é não deixar-se levar e dominar pela alma sensitiva. É o caso do Julian Sorel, do Vermelho Negro, quem lembra do Vermelho Negro, não sei quantos fizeram. O Julian Sorel é um sujeito que só tem alma sensitiva, tudo que ele pretende na vida é vingar-se de alguma coisa. Ele é um ressentido crônico. São todas as personagens do Dostoiévski. Quer dizer, a personagem central do Dostoiévski, que depois gerará o sujeito revolucionário, é o sujeito ressentido. Você encontra nas notas do subsolo e no livro Humilhados e Ofendidos. É o sujeito que passa a vida toda ressentido, depois ele quer conquistar o mundo para se vingar da humanidade. Eu sempre disse para vocês isso, que essa é a natureza psicológica, essa característica psicológica mais comum no militante político de esquerda, por exemplo, radical, é essa profunda frustração com a vida, tentando encontrar aí uma espécie de vingança, né, que ele produz contra a vida. Uma vez que a destruição de um par é a geração do outro, ao mesmo tempo a causa primeira, sendo eterna, é indestrutível. Isso porque, não sendo o processo de geração infinito,
na direção ascendente, uma causa primeira cuja destruição produzisse a geração, vir a ser, de alguma coisa que poderia ser eterna. Então, a causa primeira também tem que ser para, num dado momento, não pode ir para trás. Então, o que ele está aqui tentando nos convencer é que não é possível se fazer séries infinitas de procurar a causa da causa, da causa, da causa, da causa, da causa, da causa, de todas as causas. Apesar de que ele não fala das causas materiais aqui, né? Ele fala só das outras três, que é a formal, que é a essência, da final, que é para que serve, e da motora ou eficiente, que é o que faz. Né? São as três causas que ele está debatendo aqui. Então ele está dizendo que não dá para você ir atrás infinito, não dá nem para frente nem para trás, tem que uma hora parar, e portanto as causas podem ser muito bem delimitadas. Quer dizer, é uma inviabilidade lógica você imaginar que não para nunca de procurar qual é a causa. Ele vai melhorar agora a explicação. E se a crença que a causa final de uma coisa é o fim em contraposição à lei? Telos, né? Telos. A causa teleológica, né? Teleológica é até o fim. Sendo tal de modo a não ocorrer em função de alguma coisa mais, porém ao contrário, de modo que todas as outras coisas ocorrem em função dela. Por conseguinte, se deve haver um termo desse tipo, as séries não serão infinitas, e se não houver tal termo, não haverá causa final. Aqueles que insistem na introdução da infinitude deixam de compreender que estão aniquilando a natureza do bem, ainda que ninguém tentaria fazer qualquer coisa se não fosse provado que viesse a atingir algum limite. Nem haveria qualquer inteligência alguma, porque o indivíduo inteligente age sempre visando alguma coisa, o que constitui um limite, porque o fim é um limite. A gente não sabe de quem ele está falando, mas deve ter gente que acha que não há causa final, quer dizer, não há um último objetivo. Mas diz assim, mas se fosse assim, seria profundamente contrário à razão humana. Quer dizer, por que as pessoas fariam coisas se não fosse para um objetivo qualquer? Então você sai de casa porque você não quer ir a lugar nenhum. Não ir a lugar nenhum é um objetivo. Passear, né, a esmo, é um objetivo. Então é necessário que haja um objetivo nas coisas. Tem que ter um objetivo, porque isso não faz sentido nenhum. Então não dá para imaginar que o objetivo pode ser esse, depois aquele, depois aquele. Tem que ter um momento que para também. É isso que ele está apenas agora falando da causa final, usando a mesma argumentação de antes. Tampouco pode a causa formal reportar-se a uma outra definição mais completa, uma vez que a definição anterior é sempre mais rigorosa que a definição. O que é posterior não é assim, onde a definição original é inaplicável, também é a definição posterior. Além disso, os que defendem este ponto de vista destroem o conhecimento científico, ou de acordo com tal posição, é impossível conhecer qualquer coisa até que se tenha atingido o tempo indivisíveis. Há uma polêmica grande sobre o que ele quer dizer com termos indivisíveis, mas o que se está aqui, que se compreende, de modo geral, o que isso significa é que você tem que falar xícara, né? Porque uma definição assim do tipo objeto para tomar líquidos, e que geraria uma outra forma anterior que essa, que seria assim, objeto portátil. E quanto mais genérico é a definição que você dá, menos você está definindo. Portanto, a definição do que é a forma, a causa formal, também tem que ter um determinado momento em que ela se estabelece, porque senão você está cada vez mais longe de compreender alguma coisa que está ali naquele negócio. Então você pode começa a fazer determinadas explicações tão genéricas que não se entende mais do que é que se está falando. Ou seja, tão genéricas que no mundo dos negócios aconteceu isso, né? Não sei se vocês sabiam, né? Apenas para dar um exemplo disso, o tal do sujeito chamado Theodore Lewis escreveu uma livro chamada Teoria de Marketing. Todo mundo que estudou administração de empresas leu esse negócio dizendo o seguinte, que as empresas estavam erradas porque as empresas de cinema estavam muito mal. Teve uma época que Hollywood andou meio mal, década de 60, por aí, porque elas não entenderam que o negócio delas era entretenimento.
Mas quando você muda o conceito de cinema para entretenimento, você enfiou no conceito de entretenimento também tudo, né? Os bordéis, os cassinos, entendeu? Aí essas empresas saíram fazendo compras malucas, assim, quer dizer, a empresa de cinema comprava um negócio de cassino. E tem vários, naqueles cassinos lá em Las Vegas, alguns têm até o nome, até hoje, das empresas de cinema. Então aí você não sabe administrar cassino, aí você quebra. Entendeu? Como no mundo dos negócios, isso que o Aristóteles disse deu de fato errado, quer dizer, você não pode ir atrás de definições cada vez mais amplas, porque você perde de vista o que quer que seja o que você está fazendo. Então, uma xícara é uma xícara. Eu sei que ela é um objeto para tomar café, mas aí então eu também tenho copo, que entra na mesma categoria. Não é isso? Eu também tenho um meio coco, também não serve para tomar bebida. Então tudo isso é objeto para tomar bebida. Então eu não posso me deixar perder em definições de forma cada vez mais amplas, porque eu também não vou a lugar nenhum. Eu tenho que definir a forma de alguma maneira para poder entender do que eu estou falando. Está vendo o que ele está fazendo? Ele está nos deixando claro para nós que que não é possível ir até o infinito, ir muito longe, em qualquer série causal, porque tem de haver uma finalidade, tem de haver alguma coisa da coisa como ela é, tem que haver alguma vontade clara, tem que haver alguma coisa que faz com que a série causal pare e não vá até o infinito, em todos os três tipos. Ele não fala da matéria, a matéria ele não discute aqui, por alguma razão que eu não sei muito bem por que é, mas reparem, ele não vai falar da matéria, tá? Continuamos, por favor. O entendimento também é impossível, pois como conhecer coisas que são dessa maneira infinitas? A diferença com respeito à linha, a qual, embora no que se refere à divisibilidade nunca se descontinue, ainda assim é inconcebível, a menos que façamos uma interrupção, razão pela qual, ao examinarmos uma linha profundamente divisível, não é possível contarmos as seções. Quer dizer, é preciso parar de cortar a linha para você saber que é uma linha. É isso que ele está dizendo, é isso, que é preciso parar de cortar a linha. Embora você possa cortar a linha quantas vezes você quiser, tem que parar de cortar para poder saber que é uma linha. Então é preciso parar em algum momento para definir o que é. Então, senão você irá cada vez cortar e nunca chegará a nenhuma definição do que é aquilo. Até a matéria tem que ser concebida sob a forma de alguma coisa mutável. Nada que é infinito pode existir. E, em qualquer caso, o conceito de infinito não é infinito. Ele fala um pouquinho da matéria aqui, mas ele não explica mais do que isso, né? Então, até a matéria tem de ser concebida. Ele sempre erra isso aqui em português. Em português, quando você diz que alguma coisa é obrigatória, tem que dizer assim, até a matéria tem de ser. Então, tem que ser optativo. Mas quando é obrigatória, tem de ser. Ele erra isso o tempo todo, esse tradutor. Então, até a matéria tem de ser concebida, de é forte, tem de é forte. É obrigação, tá? Como sob a forma de alguma coisa mutável, porque o infinito é imutável, né? Não é isso? O infinito é imutável, porque o infinito é o infinito. Ele já é tudo que pode ser. Então, a matéria tem que ser, de alguma maneira, concebida como alguma coisa que terá começo, meio e fim. Quer dizer, senão você não entende, não é possível. As coisas infinitas não existem no mundo sensível. Pessoal, vamos entender isso aqui, que é importante, tá? Ele nunca diz isso, porque ele não sabe lidar com essa diferença de infinito e indefinido. Mas as coisas infinitas não podem existir no mundo sensível. Deus não existe no mundo sensível. Deus é infinito. Deus existe no mundo de Deus. Tudo que existe no mundo sensível pode ser no máximo indefinido. Então a quantidade de grãos de areia é muito grande, eu não posso contar, é impossível de contar, no entanto não é infinita, é indefinida. Por quê? Porque o que caracteriza o mundo sensível é o devir. Estar sujeito ao devir, portanto, está sujeito ao ciclo de geração e corrupção, que é nascer, viver e morrer. Não é isso? Ora, se você está sujeito a esse ciclo, significa que você tem alguma limitação. O que é delimitar, definir alguma coisa? É estabelecer uma limitação. Ora, o infinito não tem em si nenhuma espécie de limitação.
portanto ele não pode existir no mundo sensível. É essa a razão pela qual Deus é incapaz mesmo. É impossível para Deus fazer um mundo perfeito como ele. Porque se o mundo fosse perfeito como é Deus, o mundo seria igual a Deus. Mas isso seria profundamente contraditório, porque Deus não teria criado mundo nenhum. Então, a condição para que nós possamos existir é viver dentro de um mundo imperfeito. Porque o mundo perfeito é logicamente impossível para alguma coisa que não seja Deus. Portanto, nada existe de infinito no mundo sensível. Não pode existir nada de infinito no mundo sensível. Por isso que a matéria de que as coisas são feitas não pode ser infinitamente pesquisada para trás. Tem que chegar uma hora que você fala assim, não, é barro, é argila, é não sei o que, isopor, é aço. Você tem que chegar numa hora e definir o que é. Porque quando você começa a dizer, é metal, mas metal é do mercúrio ao ouro. Então, o que eu sei quando alguém me diz que determinado objeto de metal? Eu sei muito pouco sobre isso, porque eu sei que não é plástico, mas metal pode ter uma variação muito grande de metais, logo eu começo a não entender mais nada. Mas é preciso definir também a matéria finitamente, e não numa sequência infinita. Eu tenho, portanto, que, para poder entender alguma coisa, estabelecer limites para as progressões causais. É isso que ele está nos contando aqui o tempo todo. Continuamos. Ademais, se o único tipo de causas fosse infinito, continuaria sendo impossível ter conhecimento, uma vez que é somente quando ficamos familiarizados com as causas que supomos conhecer uma coisa, e não possível, no tempo finito, examinar completamente o que é infinito por adição. Por acréscimos, né? Não é isso? Tá? Por acréscimos assim. O efeito de uma conferência depende dos hábitos do ouvinte, porque espera-se a linguagem a que se está habituado, e qualquer coisa que difira disso parece escapar. Desculpe, Carmen, acho que a gente podia parar um pouquinho, são 9 horas, né? Tá? Para a gente não cansar. Que tal?